Existe uma coisa que você precisa entender para que você não seja enganado no tratamento da dor. Sim, existem profissionais que estão agindo de má fé, fazendo você acreditar em problemas que não existem no seu corpo para justificar sua dor, só para te vender tratamentos e ainda de uma forma casada, onde você tem que passar em várias especialidades para ter assertividade no seu tratamento. Existem clínicas de grandes franquias que vendem pacotes de tratamento, te vendendo 3, 4, 5, 8 técnicas durante um período de tratamento, e quando você termina o tratamento você está lá com a mesma dor. Você até melhora em algum ponto, mas depois, 72 horas depois, 2 meses depois, sua dor tá lá de volta e você pensa, pô, preciso fazer o tratamento de novo. Não te ensinaram nada que você tinha que fazer para evitar que a dor volte. Não te ensinaram nada que você tinha que fazer para controlar sua dor com autonomia, sem precisar investir em profissionais de saúde. Bom, vamos lá. Se você tem dor há mais de 3 meses, você precisa entender que só está inflamado se você for um doente reumático. Como assim um doente reumático? Se você tiver artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, né, doenças reumatológicas detectadas clinicamente e por exames laboratoriais específicos que os colegas reumatologistas de alta qualidade passam para você. Não são protocolos carregados de 200 exames, onde você tira 80 tubos de sangue para coletar amostras de vários marcadores que na maioria não servem para absolutamente nada. São exames específicos que os reumatologistas passam. Se você não tem uma doença reumática, um lúpus, uma artrite reumatoide, uma gota, né, você não teve febre reumática na adolescência, na infância, na vida adulta, para justificar uma inflamação, meu amigo, não tem nada inflamado. Só que quando os profissionais olham para você e falam, seu joelho está muito inflamado, seu joelho está sem cartilagem, eles querem te vender uma prótese, eles querem te vender uma artroscopia, eles querem te vender um bloqueio, eles querem te vender uma infiltração com ácido hialurônico, com plasma rico em plaquetas, eles querem te vender ozonioterapia, terapias por injetáveis, soros da vida. Gente, soro não serve pra nada. É mais um case de marketing que grandes profissionais super conhecidos e famosos fazem para te fazerem acreditar que aquilo vai melhorar. Não há evidência científica, por exemplo, de que se você injetar cálcio ou vitamina D intramuscular ou pela corrente sanguínea, você vai melhorar sua imunidade, você vai melhorar sua densidade óssea, você vai melhorar sua cartilagem. Não existe evidência que usar plasma rico em plaquetas, cartilagem de tubarão, metilsulfonilmetano, que mais que tem? Sulfato de condroitina e glucosamina, que eles vão repor a cartilagem que você perdeu. Gente, eu entendo que até quando o paciente não tem uma cartilagem, você tem um fator nociceptivo ali na articulação, você tem um problema específico naquele tecido que pode causar dor. Só que depois que a dor passou de 3 meses, aquela dor não é mais só por causa daquele joelho sem cartilagem. Não é mais só por causa daquele ombro com artrose acromioclavicular. Não é mais por causa daquele pé com artrose, daquela coluna com degeneração, com espondilolistese. Aquelas alterações estão aí. Eu não estou dizendo que elas não existem. Elas existem, são reais e, em parte, podem justificar sua dor. Só que quando sua dor passou de 3 meses, toda a cascata de substâncias liberadas pelo seu sistema imunológico já agiram. Você já teve fase hemorrágica, você já teve fase de cicatrização, fase de remodelamento, onde a cicatriz da ferida começa a se aproximar como se fosse um cascão, fechando aquela ferida na sua pele, no caso internamente, né? Desinflamando, mandando macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, para aquela região, para fagocitar um processo químico, para englobar aquela célula danificada, para restaurar aquele tecido, para produzir colágeno, elastina, fibronectina e reparar aquele tecido, e seu corpo assume uma estratégia mediada por um princípio universal chamado homeostase, equilíbrio do corpo. Seu corpo assume uma estratégia muito simples de supercompensação. Ele aumenta a sua densidade mineral óssea, ele aumenta a ativação de fibras musculares protetoras daquela articulação. Mas profissionais da saúde continuam a te dizer, não suba escada, não faça atividade de impacto, não corra, não faça academia, não faça agachamento, você está proibido disso, você está proibido daquilo. Todas essas recomendações proibitivas são cases de superfaturamento. O cara te passa para uma ressonância magnética, que o prescritor recebe uma comissão da clínica que faz a ressonância, porque foi ele que indicou. A ressonância mostra um bocado de alteração normal da sua idade. O prescritor vai lá e diz que a dor é por causa daquilo, te prescreve um bloqueio, te prescreve um injetável, te entope de corticoide, analgésico, antidepressivo, e você continua com dor. Tá fazendo sentido até aí, pessoal? É claro que vão ter aquela parcela da população que vai tomar um injetável, vai tomar um remédio e vai melhorar. Mas a gente não pode dizer que a melhora foi por causa do uso do remédio, porque a maioria dos pacientes procuram serviços de saúde quando o topo da crise, quando a crise está no topo. Intensidade de 0 a 10, intensidade de 2 de 0 a 10, 9. Então é muito mais fácil o paciente regredir para a média, fazendo com que a história natural volte à linha de base e ele diminua a dor, do que fazer com que o paciente aumente de 9 para 10. Pior e mais. Então todas as doenças tendem a regredir para a média. Algumas em grande porcentagem, como dores lombares, dores cervicais, dores de joelho, quadril, ombro. Outras em pequenas porcentagens, com doenças específicas, por exemplo. Então, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com os profissionais de saúde que a gente procura. Porque, olha só, um paciente chegou aqui, praticante de arte marcial, com sobrepeso, estava inativo fisicamente por recomendação de um prescritor, de um profissional de saúde, e foi proibido de subir escada, sendo que ele mora num prédio que não tem elevador e que ele mora no 4º andar, ou seja, ele é obrigado a subir escadas toda vez que chega em casa. Então, quando ele chegou aqui e falou que o médico proibiu ele de subir escada, a primeira informação que eu dei pra ele foi: volte a subir escada. Você precisa subir escada.
você, a partir de hoje, vai precisar subir 5 andares de escada todos os dias. E na semana que vem eu vou subir para 7. E na outra semana eu vou subir para 10. E você vai ficar com 10 andares de escada todos os dias. Porque o exercício, quando repetido, pode gerar um efeito neurofisiológico chamado habituação, que é o controle da dor através dos movimentos. Então, repetir o ato de subir escada pode provocar dor no início, pode aumentar a dor durante a execução, no meio da execução, mas pode, prioritariamente, melhorar o paciente quando esse ato for repetido. E ao explicar para esse paciente, tudo fez muito sentido, e esse paciente voltou a subir escada, começou a fazer 5.000 passos por dia, contabilizados no relógio, no smartwatch dele, contou 5.000 passos, contou os andares de escada, começou a fazer os exercícios que eu prescrevi, tratou aqui durante 3 meses, na quarta, na quinta semana ele já estava 90% melhor. Na sexta semana, eu já tinha devolvido ele para a arte marcial que ele praticava. E ele fazia, sim, sentia alguma dor durante, mas não piorava depois. Pelo contrário, ele se sentia cada vez melhor, cada vez mais eficaz, com cada vez mais confiança no corpo dele. Já um outro paciente que a gente tratou recentemente, foi em vários especialistas com dor crônica no punho, ao ponto dele dormir enfaixado, dormir com uma luva de boxe para proteger o punho, porque ele acreditava que ao dormir colocava o peso em cima do punho e acordava com dor e o processo ficava cada vez mais crônico. Faziam terapia manual, faziam choquinho, calorzinho, faziam várias fisioterapias, foi em especialistas médicos, tomou remédio e nada de melhorar. A primeira coisa que eu fiz com ele foi jogar o peso do corpo em cima do punho dele. Porque o cérebro precisa receber aquela mensagem dizendo, olha, ele está usando o punho de uma forma que eu não estou acostumado. A gente precisa gerar uma adaptação neurológica ali, neurofisiológica, naqueles caminhos neurais que saem do cérebro e partem para os nervos que comandam o punho, para condicionar a musculatura do punho para que ele comece a melhorar. Fiz o paciente investir num dispositivo muito simples, chamado Power Web, que é uma espécie de teia que ele coloca os dedos e ativa a musculatura abrindo os dedos e fechando os dedos. Comecei a prescrever um programa de exercícios específicos para o punho, mas não somente para o punho, para os ombros, para a cervical, para o grande grupo do peitoral e para o grande grupo do dorsal. Controlamos os exercícios que ele precisava fazer na academia, coisas que ele já tinha deixado de fazer. Há 2 semanas atrás, o paciente me mandou um vídeo me marcando nos stories, elogiando o meu trabalho, dizendo que estava muito melhor, com muita qualidade de vida. Já fez 2 aulas de boxe e não voltou a sentir dor. Ele tinha um desejo de voltar a praticar o boxe, que ele tinha medo de praticar, porque tinha dor no punho. E ele começou a melhorar. O que esse paciente investiu de tecnologia? Um elástico específico para os dedos, que custa aí 100, 135 reais. O que ele investiu de tecnologia? Meu raciocínio clínico. Pagou meu tratamento durante 3, 4 meses. Dores que ele tinha desde antes da pandemia. Então, às vezes, o paciente acredita que a tecnologia é o que vai salvar o processo. É uma ressonância, é uma radiografia, é um atestado de um médico de emergência que nem é especialista no segmento da articulação que aquela paciente está sofrendo com dor no joelho. Vai dizer lá, ó, você está tomando alginac, você está tomando não sei o quê, você está tomando não sei o quê, porque entrou em crise de dor e está com dor há 6 meses. E... Gente, esse relato, anotado por um médico ou por um fisioterapeuta, que descreve o próprio relato do paciente, não serve para absolutamente nada. Não serve para contar o problema que de fato está acontecendo. O relato que um bom profissional de saúde precisa fazer é descrever os sinais e sintomas apresentados na consulta, somado ao relato do paciente, mas dando o seu parecer, mostrando que esse paciente apresenta um padrão de dor crônica misto. Misto porque a dor é nociceptiva, química não inflamatória e agora também é nociplástica, verdadeira ou aumentada, com grandes características de hipervigilância, grande característica de cinesiofobia, grande padrão de medo e evitação, grande comportamento, né, de hipervigilância, como eu já falei. O paciente relata privação de sono, colocando ele no estado de alodinia. O que quer dizer isso? Estímulos inofensivos provocam dor no paciente. O paciente se estressou, está com dor. Sentiu o vento do ar-condicionado no pescoço, em vez de calafrio, está sentindo dor. O cara vai fazer um carinho para abraçar o paciente está com dor. É o parecer do profissional que vai guiar o tratamento, e não diagnósticos de imagem. A clínica é sempre soberana. Então, o que eu quero que você entenda com esse vídeo? É que na dor que passou de 3 meses, na maioria esmagadora dos casos, não tem nada inflamado, a não ser que você tenha uma doença reumática que justifique inflamação de longos períodos. Entende? Então, quebrar esse paradigma de inflamação para os pacientes vai fazer com que ele não caia em sobrecargas de injetáveis, sobrecargas medicamentosas, que geram transtornos gastrointestinais, fazendo com que o paciente procure gastro e use inibidor de bomba de prótons, que altera o funcionamento do cognitivo, memória a longo prazo. O paciente entra num ciclo vicioso do que eu chamo de indústria da doença. Esses profissionais, eles não querem que você melhore. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai se reabilitar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a trocar o comportamento de medo e evitação pelo comportamento de dar o benefício da dúvida para o seu próprio corpo, para estimular sua autoeficácia, confiar no seu corpo, se submeter aos exercícios que a gente prescreve. Porque mesmo que você piore, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer depois. A sua piora, apesar de ser uma coisa ruim, de experiência para você, é uma coisa boa pra gente para dizer que aquele caminho, aquela direção de exercício, aquela dose de exercício não é adequada para você. E a partir daí a gente traçar um novo norte terapêutico para o seu problema. Então, até caso você piore com o exercício, é uma informação muito boa para nós terapeutas guiarmos o tratamento.
E quando você melhora, a gente vai aumentando dose, expondo cada vez mais, recuperando sua confiança, diminuindo o seu medo e ajudando você em fatores muito simples que beneficiam o tratamento da dor, como dormir melhor, como beber mais água, como se alimentar corretamente, como fazer exercício físico e atividade física dosadas e individualizadas para os seus casos, tá bom? Eu espero que você saia desse mito da inflamação, você que está com dor crônica aí há muito tempo e não tem uma doença reumática, e procure um fisioterapeuta de confiança. Pare de se prender a exames de imagem. Exames de imagem não explicam por que sua dor está acontecendo na maioria esmagadora dos casos, a não ser que você tenha tido trauma que é do acidente para encontrar uma fratura, a não ser que você esteja com febre junto com a dor para justificar uma infecção, incontinência urinária ou fecal para justificar uma síndrome de Caldequina, né? A não ser que você esteja perdendo peso sem motivo para, Deus livre guarde, justificar uma metástase, um câncer, a não ser que você tenha tuberculose óssea. Então, sem os sinais de gravidade que a gente constata no exame físico e nas perguntas da anamnese, você não tem necessidade nenhuma de fazer exame de imagem. As informações que o exame de imagem te passa só vão ajudar você a cronificar o problema, a prolongar o problema, a diminuir a sua melhora. Tanto é que os estudos científicos que pesquisaram grupos de pacientes com dor lombar que foram submetidos à ressonância magnética, a anti-inflamatórios, e os que foram submetidos à fisioterapia, o grupo que foi submetido à anti-inflamatória e ressonância atrasou sua recuperação e gastou cerca de $2.700 a mais no custo efetivo total do tratamento do que as pessoas que foram direto para o fisioterapeuta. Não é porque somos melhores do que ninguém, é porque a gente sabe quando o paciente é para a gente e quando o paciente é para outro profissional. Na maioria das vezes, os médicos, eles... Claro que toda generalização é burra, tá? E muito cuidado com isso que você vai interpretar agora do que eu vou falar. Mas na maioria das vezes os médicos tentam abordar todos os casos, quando na maioria das vezes aqueles casos são de competências de outros colegas. Por exemplo, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Quando o nutricionista recebe você e ele sabe que o seu caso é para nutrologia, ele te encaminha. Quando o físio recebe você e sabe que o seu caso é para cirurgia, ele te manda para o médico. Quando o psicólogo recebe você e vê que, através das terapias cognitivas comportamentais, a gente não vai ter um recurso suficiente para o seu caso, que é extremamente intenso, os psicólogos te mandam para um psiquiatra. Mas o contrário não é verdadeiro. E quando verdadeiro, não é na frequência que a gente faz. Nós deveríamos receber muito mais pacientes dos médicos e a gente não recebe, porque eles tentam tratar todo mundo. E aí acabam tornando esses pacientes refratários a diversos tratamentos porque usaram medicações que não eram importantes de serem usadas naquele momento. O paciente só precisava de uma boa fisioterapia. Então, o meu recado é cuidado. E profissionais, uma hora a vida cobra conta. Uma hora é um familiar seu que vai precisar de um serviço desse que você está prestando. E a grande reflexão que eu quero finalizar para vocês é: você será atendido por um profissional como você?